E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre como continuar limpo, como continuar sem beber álcool, como continuar sem usar drogas. Mas antes, eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E a ideia é a seguinte, cara, como fazer isso é um grande mistério. Existem várias técnicas, vários modelos, várias coisas que podem contribuir para que não exista, então, um lapso, uma recaída e uma volta ao uso, tá? Mas afirmar que tem como ficar para o resto da vida sem usar é complicado, tá? Ainda mais quando a gente puxa aí uma sardinha do tipo tratamentos milagrosos, cura. Tem que ter muita atenção nisso. Eu tenho um vídeo aqui no canal, alguns vídeos na verdade. Se você descer ali nos vídeos, você pode encontrar. E eu quero trazer algumas relações, algumas coisas que podem contribuir, que não é nenhuma novidade, que tem por aí. Pessoas que frequentam grupos de 12 passos já conhecem. Pessoas que foram internadas e bem instruídas também. Pessoas que fazem trabalhos terapêuticos bons também podem ter as suas maneiras. Eu vou compartilhar algumas que surgirem aqui e espero que possa contribuir para que vocês traduzam para suas próprias verdades, tá bom? Pois bem, né? Eu digo que é perigoso dizer que não tem como voltar ao uso, recair, ter um lapso, porque eu aprendi isso, tá? Eu vivo isso. São 11 anos que eu não uso álcool e drogas e eu sempre falo, né? Nada me garante que eu termine esse vídeo e vá usar. Porque tem que ter isso em mente, tem que ter esse entendimento, tem que ter essa clareza, essa consciência que realmente não existe um ganho-jogo, um ganho-jogo, não existe um jogo-ganho. A probabilidade do uso, ela tá aí, ela existe, tá? Agora, algumas coisas, elas realmente favorecem, são algumas vantagens para que você continue limpo, que você tenha uma abstinência continuada, tá? Primeira coisa é entender o que você é e em qual momento você tá. Eu falo aqui, né, não é de forma pejorativa, mas é uma realidade. Cara, tá um ano limpo. Meu irmão, um ano limpo começou agora o processo de recuperação. Um ano limpo é totalmente embrionário. Você tá fedendo droga ainda. Um ano limpo é digno de conquista, de vitória, deve ser comemorado. Com certeza é um mérito notável, memorável. É algo muito difícil para quem não consegue ficar meio período sem usar álcool e droga. Ficar um ano é do caralho, tá? Tanto que quando eu fiz um ano, frequentava os grupos de 12 passos, eu ainda frequento, mas antes eu frequentava todos os dias. E eu fiz a comemoração, chamei amigos, familiares, fiz troca de ficha, porque realmente é muito foda, cara. Mas ali ainda é só o comecinho, tá? É só o comecinho. Existe um tabu sobre a crise dos 5 anos, crise dos 10 anos. Eu vivi todas as crises que possam existir, eu vivo e vivo elas e falo, nossa senhora, bagulho, pá, não sei o quê. Inclusive eu tô vivendo o pós 10 anos. Agora que eu tô com 11, verdade, as coisas começaram a ficar mais leves novamente, a vida é cíclica, tá? Tem que entender isso, tem que entender que a vida, ela habita na impermanência, a transitoriedade, tá? Ela é volátil, nada é eterno e a recuperação, ela exige uma manutenção. Mas, entendendo qual é o seu posicionamento, qual é o seu tempo, né? Vamos considerar um ano, um ponto de partida aí, no entendimento de continuar sem beber, sem usar, sem recair, continuar limpo. Cara, tem que continuar fazendo algumas coisas que são primordiais, essenciais e iniciais, como por exemplo, evitar grandes riscos, grandes distrações, substituições, compensações,
tá? É perigoso você achar que tá bom e começar a se permitir a, de repente, ir em alguns encontros, fazer algumas coisas, ir num happy hour, num bar, numa balada, numa festa. E aí você pode se perguntar, mas eu não vou mais viver, eu não vou mais fazer nada. Calma, não é isso. Tudo tem tempo. Eu já falei, eu gosto de falar. Conheço uma pessoa que começou o seu tratamento e recuperação de álcool e drogas. Ela tinha problema muito mais com álcool, mesmo sendo cruzado com cocaína e outras drogas. E ela trabalhava em bar, era barman, tipo chefe barman, sei lá. E teve que aprender a ficar sem usar, continuando com o seu trabalho. E ela encontrou essa maneira, e tá aí até hoje, tá bem. Então, assim, são várias, não dá para totalizar. Temos que ser flexíveis e entender as situações, tá? Mas tem que começar por aí. Não se colocar em risco. Entender como você funciona. Você precisa entender o que você é. O que você acredita, o que você teve de instrução, de educação, o que você tem de conhecimento cultural, como que é seu dia a dia. Meu, será que de repente você não tem alguma outra coisa além da dicção? Será que você não tem ali de repente algum trauma, um transtorno? Será que não de repente necessita de um paralelo medicamentoso? Sabe? Pô, vamos abrir aí uma janela, de repente uma mediunidade, por que não? De repente tem uma mediunidade. Vamos entender isso também, sabe? Então, assim, tem que ter entendimentos, tá? Entendimentos. Não gosta da mediunidade? Então, esquizofrenia. Vai também tratar a esquizofrenia, velho. Tem que tratar, tem que entender. Então, assim, para se manter limpo, para se manter lúcido, para se manter abstêmio, tem que fazer um monte de coisa. No começo, às vezes, é tudo muito mais duro, muito mais difícil, sabe? Sofrido, dizer não é difícil. Deixar de encontrar família, amigos é difícil, mas enfim, vai encontrando a maneira. E o tempo vai vivendo, você vai vivendo em cima do tempo novas realidades, novas verdades, a vida começa a ter novos prazeres, você vai encontrando novas felicidades, vai passando, vamos pular para 5 anos, pô, 5 anos limpo, você já aprendeu mais ou menos como você é, não teve nenhum lapso, nenhuma recaída, nenhuma volta ao uso. Pô, de repente você pode aí se permitir viver alguma coisa nova, sabe? De repente algum encontro mais saudável, um ambiente mais saudável, tem que ter rota de fuga. O grande lance é não se colocar em risco, não se colocar em risco e viver de uma forma plena, uma forma saudável. Esse é o ponto de partida. Agora, para a gente concluir esse raciocínio e já começar a encerrar essa conversa, uma das coisas mais importantes é o seguinte: ter conhecimento de si, tá? No meu trabalho, principalmente, eu sempre fomento, provoco, eu trago para que haja um entendimento sobre o sentimento. Para mim, tudo está no sentimento. Lembrando, inclusive, que a adicção é uma doença migratória, tá? Então, ela vai se manifestar em outras áreas, sim, mesmo que seja despercebido, ela pode acontecer e pode ir como um trampolim até o finalmente do seu vício determinante, tá? Então, assim, quanto mais você conhece o seu sentimento, sabe? É mesmo mergulhar profundamente, é ir lá até o útero da mamãe e tentar ali descobrir tudo que você tem, tudo que você representou, se houve ou não houve, se teve ou não teve, começar ali costurar mesmo as coisas de uma forma muito mais clara, você vai começar a entender realmente o que você é. Havendo entendimento do sentimento, você começa então a processar melhor o seu pensamento. Para mim, hoje, a grande importância é você ter um controle de pensamento racional. Ele oscila, não é tão simples manter, é complicado, tá? A oscilação mental junto com o sentimento a gente não domina, mas é importante manter o máximo possível de lucidez para equilibrar o sentimento com o pensamento. Somente assim haverá possibilidade de um comportamento adequado, uma conduta, um condicionamento. Esses serão os fatores de sustentação. Essas serão as realidades e, de repente, alguns riscos que você já sabe que tem como, de repente, sair se acontecer alguma coisa. Porque viver é mortal, né? E não tem como não viver nenhum tipo de risco.
A gente está sujeito a riscos de todas as ordens. Então é importante encontrar uma forma de trabalhar algo que, em cima do seu sentimento real, em cima da sua clareza de raciocínio real, você possa se comportar de uma maneira real, tá? É isso que vai determinar, então, como você vai reagir sem usar, sem beber, sem recair, sem ter lapso, sem ter volta ao uso. Não há uma fórmula, não há uma receita, são experiências compartilhadas, mas uma das coisas que resulta para que eu inclusive me coloque aqui como figura de 11 anos sem uso de álcool e drogas, independente das oscilações que eu transito entre os humores, às vezes triste, às vezes com raiva, não importa qual seja, cara, a coisa mais importante sempre no dia vai ser não usar. Não usar. Essa é a coisa mais importante que acontece, entendeu? Isso vai ser pro resto da vida. E, inclusive, isso é algo totalmente individual seu. Não importa pra ninguém. Você tem que ter esse valor. Você tem que identificar isso como extremamente valoroso pra você. Tendo isso com você, todas as outras coisas elas se manifestarão melhor. Porque você vai ter ali a sua origem, o seu núcleo duro, o seu ponto de partida já de conquista. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Não tem regra, por isso que eu não vou nem esticar a conversa, porque não tem como falar, faz isso, faz aquilo. Mano, talvez o faz isso, faz aquilo, no começo pode ser importante, porque ali você tá meio bagunçado. Mas conforme você vai ficando limpo, você vai aprendendo a lidar e você vai descobrindo as suas maneiras. O ponto é não se colocar em risco, conhecer o sentimento para clareza de raciocínio, para o melhor comportamento. É o que tem funcionado. Beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!